Camaradas! Chegou um dos momentos mais críticos, provavelmente mesmo o mais crítico, da Revolução Socialista. Os defensores dos exploradores, dos latifundiários e dos capitalistas, russos e estrangeiros, em primeiro lugar ingleses e franceses, fazem uma tentativa desesperada para restabelecer na Rússia o poder dos saqueadores do trabalho do povo, latifundiários e exploradores, para consolidar o seu poder, que está a cair em todo o mundo. Os capitalistas ingleses e franceses fracassaram no seu plano para conquistar a Ucrânia por meio das suas próprias tropas, fracassaram no seu apoio a Kolchak na Sibéria, o Exército Vermelho, avançando heroicamente nos Urais com a ajuda dos operários uralianos que se erguem só homem, aproxima-se da Sibéria para libertar do jugo e da ferocidade inauditos dos capitalistas, senhores da região. Por fim, os imperialistas ingleses e franceses fracassaram também no seu plano para se apoderarem de Petrogrado por meio de uma conspiração contra-revolucionária na qual participaram monárquicos, democratas constitucionalistas, mencheviques e socialistas revolucionários russos, sem excluir mesmo os socialistas revolucionários de esquerda. Agora os capitalistas estrangeiros fazem uma tentativa desesperada para restaurar o jugo do capital mediante a invasão de Denikin, ao qual prestaram auxílio, tal como anteriormente a Kolchak, com oficiais, abastecimentos, munições, tanques, etc. etc. Todas as forças dos operários e camponeses, todas as forças da República Soviética devem ser postas em tensão para repelir a invasão de Denikin e derrotá-la, sem deter a ofensiva vitoriosa do Exército Vermelho sobre os Urais e a Sibéria. Nisto consiste a tarefa fundamental do momento. Todos os comunistas, antes de tudo e acima de tudo, todos os operários e camponeses honrados, todos os funcionários soviéticos devem pôr-se em pé de guerra, dirigindo o máximo do seu trabalho, dos seus esforços e preocupações para as tarefas imediatas da guerra, para repelir rapidamente a invasão de Denikin, reduzindo e reorganizando, em subordinação a esta tarefa, toda a sua restante atividade. A República Soviética é assediada pelo inimigo. Deve tornar-se, não em palavras mas de facto, um campo militar único. Adaptar a guerra e reorganizar em pé de guerra todo o trabalho de todas as instituições. A colegialidade é necessária para a resolução dos assuntos do Estado operário e camponês. Mas todo o exagero dessa colegialidade, toda a deturpação dela que leve à morosidade, à irresponsabilidade, toda a transformação das instituições colegiais em lugares de retórica, é o pior dos males, e é preciso acabar com este mal a todo custo, o mais depressa possível, não se detendo perante nada. A colegialidade não deve ir além do mínimo absolutamente indispensável, nem quanto ao número dos membros dos órgãos colegiais, nem no que se refere à gestão expedita do trabalho, proibição dos discursos, máxima rapidez na troca de opiniões, sua redução à informação e a propostas práticas precisas. De cada vez que para tal se apresenta a mínima possibilidade, a colegialidade deve reduzir-se a uma discussão brevíssima apenas das questões mais importantes, num órgão colegial o menos amplo possível, enquanto a direção prática da instituição, empresa, obra, tarefa, deve ser confiada a um só camarada, conhecido pela sua firmeza, decisão, ousadia e capacidade para dirigir assuntos práticos e que goze da maior confiança. Em todos os casos e em todas as circunstâncias sem exceção, a colegialidade deve ser acompanhada da mais precisa determinação da responsabilidade pessoal de cada pessoa por uma tarefa precisamente definida. A irresponsabilidade, encoberta com referências à colegialidade, é o mais perigoso mal que ameaça todos aqueles que não têm uma experiência muito grande no trabalho colegial prático, e que nos assuntos militares muitas vezes conduz inevitavelmente à catástrofe, ao caos, ao pânico, à pluralidade de poderes, à derrota. Um mal não menos perigoso é a excitação ou a mania dos projetos quiméricos em matéria de organização. A reorganização do trabalho, indispensável para a guerra, não deve em nenhum caso levar à reorganização de instituições e muito menos à criação precipitada de novas instituições. Isto é absolutamente inadmissível e só conduz ao caos. A reorganização do trabalho deve consistir na suspensão temporária das instituições que não são absolutamente indispensáveis, ou na sua redução em certa medida. Mas todo o trabalho de ajuda à guerra deve ser conduzido total e exclusivamente através das instituições militares já existentes, melhorando-as, fortalecendo-as, alargando-as e apoiando-as. A formação de comitês de defesa ou de revons
Comitês revolucionários ou revolucionários militares, especiais é admissível apenas como exceção, em primeiro lugar, em segundo lugar, só com a aprovação das autoridades militares correspondentes ou das autoridades soviéticas superiores, em terceiro lugar, com cumprimento obrigatório da referida condição. Explicar ao povo a verdade sobre Kolchak e Denikin. Kolchak e Denikin são os inimigos principais, e os únicos sérios, da República Soviética. Se não fosse ajuda a eles por parte da Entente, Inglaterra, França, América, já há muito que se teriam desmoronado. Só a ajuda da Entente faz deles uma força. Mas são obrigados, no entanto, a enganar o povo, a fingir de vez em quando ser partidários da democracia, da Assembleia Constituinte, da soberania popular, etc. Os mencheviques e socialistas revolucionários deixam-se enganar de muito bom grado. Agora, a verdade sobre Kolchak e Denikin é seu gênio, está completamente a descoberto. Fuzilamentos de dezenas de milhares de operários. Fuzilamentos mesmo de mencheviques e socialistas revolucionários. Espancamento de camponeses em distritos inteiros. Espancamento público de mulheres. Poder absolutamente desenfreado dos oficiais, dos filhinhos dos latifundiários. Pilhagem sem fim. Tal é a verdade sobre Kolchak e Denikin. Mesmo entre os mencheviques e socialistas revolucionários, que atraiçoaram eles próprios os operários, que estavam ao lado de Kolchak e Denikin, é cada vez maior o número daqueles que se veem obrigados a reconhecer esta verdade. É preciso considerar como o mais importante de toda a agitação e propaganda informar o povo acerca disto. É preciso explicar, ou Kolchak e Denikin, ou o poder soviético, o poder, a ditadura, dos operários, não há meio termo, não pode haver meio termo. É preciso utilizar em particular os testemunhos de não-bolcheviques, de mencheviques, de socialistas revolucionários e sem partido que tenham estado no território ocupado por Kolchak ou Denikin. Que cada operário e camponês saiba por que se luta, o que o espera no caso de vitória de Kolchak ou Denikin. O trabalho entre os mobilizados. Uma das preocupações principais deve ser presentemente o trabalho entre os que vão ser mobilizados, para ajudar a mobilização, e entre os já mobilizados. Os comunistas e simpatizantes em todas as localidades onde estão concentrados os mobilizados ou onde há guarnições e em particular batalhões de reserva, etc., devem ser todos alertados. Todos eles, sem exceção, devem unir-se e trabalhar, uns diariamente, outros, digamos, 4 ou 8 horas por semana, na ajuda à mobilização e entre os mobilizados, entre os soldados da guarnição local, é claro que de uma forma rigorosamente organizada, sendo cada um designado para um trabalho adequado pela organização local do partido e pelas autoridades militares. A população sem partido ou pertencente a um partido que não seja o comunista, não está, naturalmente, em condições de realizar um trabalho ideológico contra Denikin ou Kolchak. Mas é inadmissível excluí-la por essa razão de todo o trabalho. É necessário procurar todos os meios possíveis para que toda a população sem exceção, e em primeiro lugar os mais abastados, tanto na cidade como no campo, seja obrigada a dar o seu óbolo, de uma ou de outra forma, para ajudar a mobilização ou os mobilizados. Deve constituir uma categoria especial das medidas de ajuda à assistência mais rápida e melhor instrução dos mobilizados. O poder soviético convoca todos os ex-oficiais, suboficiais, etc. O Partido Comunista, e com ele todos os simpatizantes e todos os operários, devem ajudar o Estado operário e camponês, em primeiro lugar ajudando por todos os meios a pescar os ex-oficiais, suboficiais, etc., que fogem a apresentar-se. Em segundo lugar organizando, sob o controlo da organização do partido ou anexos a ela, grupos integrados por pessoas que, teórica ou praticamente, por exemplo, por terem participado na guerra imperialista, adquiriram instrução militar e estão em condições de dar o seu contributo útil. O trabalho entre os desertores. Nos últimos tempos verificou-se claramente uma viragem na luta contra os desertores. Numa série de províncias, os desertores regressaram em massa ao exército, os desertores, sem exagero, afluem em multidão ao Exército Vermelho. A causa disto, em primeiro lugar, é o trabalho mais hábil e sistemático dos camaradas do partido, em segundo lugar, a crescente consciência dos camponeses de que Kolchak e Denikin levam à restauração de uma ordem ainda pior do que a czarista,
A restauração da escravidão dos operários e camponeses, dos espancamentos, pilhagem e ultrajes dos oficiais e dos fidalgotes. Por isso mesmo é preciso reforçar em toda a parte e com todas as forças o trabalho entre os desertores e para o regresso dos desertores ao exército. Esta é uma das tarefas mais fundamentais e urgentes. A propósito, a possibilidade de influir sobre os desertores por meio da persuasão e o êxito desta atividade mostram da parte do Estado operário, diferentemente do Estado dos latifundiários e dos capitalistas, uma atitude inteiramente particular em relação ao campesinato. O jugo do cacete ou o jugo da fome são a única fonte de disciplina para aqueles dois tipos de Estado. Para o Estado operário ou para a ditadura do proletariado, é possível outra fonte de disciplina, a persuasão dos camponeses por parte dos operários e a sua aliança fraterna. Quando se ouve testemunhas oculares relatar que em determinada província, por exemplo, na de Riazan, regressam voluntariamente milhares e milhares de desertores, que nos comícios os apelos aos camaradas desertores têm por vezes um êxito indescritível, começamos a ter uma ideia de como são grandes as forças ainda não utilizadas por nós contidas nessa aliança fraterna entre os operários e os camponeses. O camponês tem um preconceito que o conduz atrás do capitalista, atrás do socialista revolucionário, atrás do comércio livre, mas tem também uma razão que o leva cada vez mais à aliança com os operários. Ajuda direta ao exército. O nosso exército tem necessidade sobretudo no terreno do abastecimento, roupa, calçado, armas, munições. Num país arruinado temos de fazer enormes esforços para cobrir estas necessidades do exército, e só a ajuda que os bandidos capitalistas da Inglaterra, da França e da América prestam generosamente a Kolchak e a Denikin, só ela os salva do colapso inevitável por causa da insuficiência de abastecimentos. No entanto, por mais arruinada que esteja a Rússia, possui ainda muitos e muitos recursos que ainda não utilizamos, que muitas vezes não temos sabido utilizar. Existem ainda muitos depósitos de material de guerra não descobertos ou não inventariados, muitas possibilidades de produção que deixamos escapar, em parte devido à sabotagem consciente dos funcionários, em parte devido à morosidade, à rotina burocrática, à desordem e à incompetência, a todos esses pecados do passado, que pesam de um modo tão cruel e tão inevitável sobre qualquer revolução que efetue um salto para um novo regime social. A ajuda direta ao exército neste aspecto é especialmente importante. As instituições que a realizam têm especial necessidade de ser revigoradas, de assistência de fora, da iniciativa voluntária, enérgica e heróica dos operários e dos camponeses da base. É preciso exortar com a maior amplitude todos os operários e camponeses conscientes, todos os militantes dos sovietes, a esta iniciativa. É preciso pôr à prova em diversos lugares e em diversos domínios do trabalho diferentes formas de ajuda ao exército neste aspecto. Aqui o trabalho à maneira revolucionária é muito menor do que nos outros domínios, enquanto a necessidade de um trabalho à maneira revolucionária é aqui muito maior. Uma parte integrante desse trabalho é recolher as armas da população. Que num país que viveu 4 anos de guerra imperialista e depois 2 revoluções populares, muitíssimas armas tenham sido escondidas pelos camponeses e pela burguesia, isso é natural, isso surgiu inevitavelmente. Mas agora, perante a invasão ameaçadora de Denikin, é preciso lutar com todas as forças contra isto. Aquele que esconde ou ajuda a esconder armas comete o maior crime contra os operários e camponeses e merece o fuzilamento, pois é culpado da morte de milhares e milhares dos melhores soldados vermelhos, que muitas vezes morrem só por causa da insuficiência de armas nas frentes. Os camaradas de Petrogrado souberam encontrar milhares e milhares de espingardas quando realizaram, de forma estritamente organizada, buscas em massa. É preciso que o resto da Rússia não fique atrás de Petrogrado, mas que alcance e ultrapasse, custe o que custar. Por outro lado, não há dúvida de que a maioria das vezes as espingardas estão escondidas pelos camponeses, e muito frequentemente sem qualquer má intenção, mas simplesmente devido à desconfiança inveterada em relação a todo o Estado, etc. Se soubemos fazer muito e muitíssimo, nas melhores províncias, por meio da persuasão, de uma agitação hábil, com uma abordagem racional do assunto, para o regresso voluntário dos desertores ao Exército Vermelho, não há dúvida de que também se pode e deve fazer muito, se não ainda mais, para a devolução voluntária das armas. Operários e camponeses, procurai as espingardas escondidas e entregai-as ao exército.
Com isso salvar-vos dos massacres, fuzilamentos, espancamentos em massa e pilhagem de Kolchak e Denikin. Redução do trabalho não militar. Para realizar, ainda que parcialmente, os trabalhos acima resumidamente apontados, são necessários novos funcionários, e além disso, provenientes dos comunistas mais seguros, dedicados e enérgicos. E onde encontrá-los, tendo em conta as queixas gerais sobre a falta de tais funcionários ou sobre o seu cansaço excessivo? Não há dúvida de que essas queixas são em grande parte justas. Se alguém calculasse com precisão como é reduzida a camada de operários de vanguarda e de comunistas que, com o apoio e a simpatia das massas operárias e camponesas, têm governado a Rússia durante os últimos 20 meses, isto poderia parecer completamente inverossímil. E, contudo, temos governado com enorme êxito, criando o socialismo, superando dificuldades inauditas, vencendo os inimigos que surgiam por toda a parte, direta ou indiretamente ligados à burguesia. E já vencemos todos os inimigos, excepto a Entente, excepto a burguesia imperialista com o poderio mundial da Inglaterra, da França e da América, embora também a este inimigo tenhamos quebrado um braço. Kolchak, agora só nos ameaça o seu outro braço, Denikin. As novas forças operárias para a direção do Estado, para a realização das tarefas da ditadura do proletariado, crescem rapidamente na pessoa da juventude operária e camponesa que aprende cada vez com maior paixão, entusiasmo e abnegação, assimila as novas impressões do novo regime, se liberta da crosta dos velhos preconceitos capitalistas e democrático-burgueses, forja no seu seio comunistas ainda mais firmes que os da velha geração. Mas, por mais rápido que seja o crescimento desta nova camada, por mais rapidamente que aprenda e amadureça no fogo da guerra civil e da raivosa resistência da burguesia, não poderá dar-nos nos próximos meses funcionários preparados para a direção do Estado. E trata-se precisamente dos próximos meses, do verão e do outono de 1919, pois é necessário decidir a luta contra Denikin e fazê-lo imediatamente. Para obter um grande número de funcionários preparados para reforçar o trabalho militar é preciso reduzir toda uma série de ramos e instituições do trabalho soviético não militar, ou melhor, não diretamente militar, é preciso reorganizar nesta direção, isto é, na direção da redução, todas as instituições e empresas que não são absolutamente necessárias. Tomemos, por exemplo, a seção científico-técnica do Conselho Superior da Economia Nacional. Trata-se de uma instituição extremamente útil, necessária para a completa construção do socialismo, para um correto registro e distribuição de todas as forças científico-técnicas. Mas uma instituição como esta será absolutamente necessária? Claro que não. Dedicar-lhe homens que podem e devem ser utilizados imediatamente num trabalho comunista vital e absolutamente necessário no exército e diretamente para o exército, seria neste momento um verdadeiro crime. No nosso país, no centro e nas localidades, há muitas instituições e seções de instituições deste gênero. Aspirando à completa realização do socialismo, não podíamos deixar de começar a organização imediata de semelhantes instituições. Mas seremos estúpidos ou criminosos se perante a ameaçadora invasão de Denikin não soubermos reorganizar as fileiras de tal modo que tudo aquilo que não seja absolutamente necessário seja suspenso e reduzido. Não nos deixando arrastar pelo pânico nem cair na balbúrdia organizativa, não devemos reorganizar nem fechar totalmente nenhuma instituição, nem mesmo começar a organizar novas instituições, o que é particularmente nocivo quando se trabalha precipitadamente. Devemos suspender por 3, 4 ou 5 meses todas as instituições e seções de instituições, no centro e nas localidades, que não sejam absolutamente necessárias, ou, se não se pode suspendê-las totalmente, reduzi-las, pelo mesmo período, aproximadamente, reduzi-las na maior medida possível, isto é, manter apenas o mínimo de trabalho absolutamente necessário. Sendo nosso objetivo principal obter imediatamente um grande número de comunistas ou de simpatizantes do socialismo preparados, experimentados, dedicados, provados, para o trabalho militar, podemos correr o risco de deixar temporariamente sem nenhum comunista muitas das instituições, ou seções de instituições, fortemente reduzidas, entregando-as nas mãos de funcionários exclusivamente burgueses. Este risco não é grande, uma vez que se trata apenas de instituições que não são absolutamente necessárias, e o prejuízo ocasionado pela redução da sua atividade, semi-paralisada, embora exista, não será grande e de modo nenhum nos deitará a perder.
Mas a falta de energia para o reforço do trabalho militar, reforço imediato e significativo, pode deitar-nos a perder. É preciso compreendê-lo claramente e tirar daqui todas as conclusões. Se cada dirigente de departamento ou de seção de departamento das províncias, distritos, etc., cada célula de comunistas, sem perder um instante, se puser a perguntar: é absolutamente necessária tal instituição? E tal seção? Sucumbiremos se a suspendermos ou reduzirmos o seu trabalho em 9/10, deixando-a sem nenhum comunista? Se depois de colocar assim a questão se reduzir rápida e decididamente o trabalho e se retirar os comunistas, juntamente com os seus colaboradores absolutamente seguros de entre simpatizantes ou os sem partido, então poderemos obter no mais breve prazo centenas e centenas de homens para o trabalho nas seções políticas do Exército, para os cargos de comissários, etc. E então teremos sérias probabilidades de vencer Denikin, assim como vencemos Kolchak, que era mais forte. O trabalho na zona da frente. Durante as últimas semanas, a zona da frente na República Socialista Federativa Soviética da Rússia cresceu terrivelmente e sofreu modificações extremamente rápidas. Isto pressagia ou acompanha o momento decisivo da guerra, a proximidade do seu desenlace. Por um lado, uma enorme zona da frente na região dos Urais e nos próprios Urais tornou-se uma zona nossa devido às vitórias do Exército Vermelho e ao desmoronamento de Kolchak, ao crescimento da revolução nos territórios ocupados por Kolchak. Por outro lado, uma zona ainda maior transformou-se em zona de guerra nas proximidades de Petrogrado e no sul, devido às nossas perdas, devido à enorme aproximação do inimigo em direção a Petrogrado e à invasão da Ucrânia e do centro da Rússia a partir do sul. O trabalho na zona da frente adquire uma importância particularmente grande. Na região dos Urais, onde o Exército Vermelho avança com rapidez, entre os funcionários do Exército, comissários, membros das seções políticas, etc., e também entre os operários e os camponeses locais, existe o desejo natural de se estabelecerem nas localidades reconquistadas e realizar ali um trabalho soviético construtivo, desejo tanto mais natural quanto maior é o cansaço da guerra e mais penoso o quadro da destruição realizada por Kolchak. Mas nada seria mais perigoso do que a satisfação desse desejo. Isso ameaçaria enfraquecer a ofensiva, dificultá-la e aumentar as possibilidades de Kolchak se recompor. Da nossa parte, isso seria um verdadeiro crime para com a revolução. Não retirar em nenhum caso do Exército do Oriente nenhum dos seus funcionários para o trabalho local, um asterisco, não enfraquecer em caso algum a ofensiva. A única possibilidade de vitória completa consiste na participação de toda a população da região próxima dos Urais e dos próprios Urais, que conheceu os horrores da democracia de Kolchak, e na continuação da ofensiva sobre a Sibéria até a completa vitória da revolução na Sibéria. Que a construção na zona próxima dos Urais e nos Urais se atrase, que ela se realize pior com forças fracas, inexperientes, jovens, puramente locais. Não pereceremos por isso. Mas enfraquecer a ofensiva sobre os Urais e sobre a Sibéria far-nos a perecer, devemos reforçar essa ofensiva com as forças dos operários sublevados nos Urais, com as forças dos camponeses das regiões próximas dos Urais, que conhecem agora na sua própria pele o que significam as promessas constituintes do menchevique mais que do socialista revolucionário Chernov e qual é o verdadeiro conteúdo destas promessas, isto é, Kolchak. Enfraquecer a ofensiva sobre os Urales e a Sibéria significaria atraiçoar a revolução, atraiçoar a causa da libertação dos operários e camponeses do jugo de Kolchak. No trabalho nas zonas da frente há pouco libertadas é preciso recordar que a tarefa fundamental ali consiste em conquistar a confiança no poder dos sovietes, não só dos operários, mas também dos camponeses. Em explicar-lhes na prática a essência do poder soviético como o poder dos operários e camponeses, em tomar imediatamente o rumo certo adotado pelo partido com base no balanço de 20 meses de trabalho. Não devemos repetir nos Urais os erros por vezes cometidos na Grã-Rússia, e dos quais rapidamente nos desacostumamos. Na zona da frente, junto a Petrogrado, e na enorme zona da frente que cresceu tão rapidamente e de uma forma tão ameaçadora na Ucrânia e no Sul, é preciso pôr absolutamente tudo em pé de guerra, subordinando integralmente todo o trabalho, todos os esforços, todos os pensamentos à guerra e só à guerra. Do outro modo não é possível repelir a invasão de Denikin. Isto é claro. É preciso compreendê-lo com clareza e levá-lo totalmente à prática.
Diga-se de passagem que uma peculiaridade do exército de Denikin consiste na abundância de oficiais e de cossacos. É um elemento que, sem ter atrás de si uma força de massas, é extraordinariamente capaz de efetuar rápidos ataques, de lançar-se em aventuras e empreendimentos desesperados, com o fim de semear o pânico e destruir por destruir. Na luta contra semelhante inimigo é necessária a disciplina militar e a vigilância militar, elevadas aos seus limites máximos. Deixar escapar o momento propício ou desnortear-se significa perder tudo. Cada funcionário do partido ou dos sovietes deve ter isso em conta. Disciplina militar nos assuntos militares e em todos os outros. Vigilância e rigor militares, firmeza na adopção de todas as medidas de precaução. Atitude em relação aos especialistas militares. A enorme conspiração que eclodiu em Krasnaya Gorka, N114, e que tinha por objetivo entregar Petrogrado, colocou de novo com particular atualidade a questão dos especialistas militares e do combate à contra-revolução na retaguarda. Não há dúvida de que o agravamento da situação militar e do abastecimento provoca inevitavelmente, e continuará a provocar no futuro próximo, a intensificação das tentativas dos contra-revolucionários. Na conspiração de Petrogrado participaram a Organização União do Renascimento, N115, os democratas constitucionalistas, os mencheviques e os socialistas revolucionários de direita. Participaram separadamente, mas participaram também os socialistas revolucionários de esquerda. É igualmente indubitável que os especialistas militares darão nos próximos tempos uma elevada percentagem de traidores, do mesmo modo que os kulaks, os intelectuais burgueses, os mencheviques e os socialistas revolucionários. Mas seria um erro irreparável e uma imperdoável falta de caráter colocar, por esse motivo, a questão de modificar as bases da nossa política militar, N116. Atraiçoam-nos e atraiçoar-nos centenas e centenas de especialistas militares, que descobriremos e fuzilaremos, mas trabalham sistematicamente conosco e desde há já muito tempo milhares e dezenas de milhares de especialistas militares, sem os quais não se poderia ter formado o Exército Vermelho, que nasceu da anarquia de maldita memória e soube obter brilhantes vitórias no leste. Os homens experientes que estão à frente do nosso departamento da guerra apontam com razão que onde se aplica com maior rigor a política do partido em relação aos especialistas militares e a extirpação da anarquia, onde a disciplina é mais firme, onde o trabalho político entre as tropas e o trabalho dos comissários se realizam com o maior cuidado, são menos, em suma, os especialistas militares propensos a trair, são menores as possibilidades, para aqueles que querem trair, de levar a cabo os seus propósitos. Aí não existe desleixo no exército, a sua organização e o seu moral são melhores, aí há mais vitórias. A anarquia, os seus vestígios, os seus restos e sobrevivências causaram, tanto ao nosso exército como ao ucraniano, infinitamente mais calamidades, desagregação, derrotas, catástrofes, baixas e perdas de material de guerra do que todas as traições dos especialistas militares. O programa do nosso partido, tanto quanto a questão geral dos especialistas burgueses como quanto a questão particular de uma das suas variedades, os especialistas militares, determinou com absoluta precisão a política do Partido Comunista. O nosso partido luta e lutará implacavelmente contra a presunção pseudo-radical, mas de facto ignorante, de que os trabalhadores estão em condições de vencer o capitalismo e o regime burguês sem aprender dos especialistas burgueses, sem os utilizar e sem passar por uma longa escola de trabalho ao lado deles, N117. É claro que, paralelamente, o partido não fará nem a mínima concessão política a essa camada burguesa, o partido reprime e reprimirá implacavelmente todos os seus propósitos contra-revolucionários. É natural que quando semelhantes propósitos se descobrem ou se desenham com maior ou menor grau de probabilidade, a sua repressão implacável exige outras qualidades que não a lentidão e a prudência de espírito do estudante, qualidades que exigem uma longa escola, e que esta cultiva nos homens. A contradição entre o estado de espírito de homens ocupados na longa escola do trabalho ao lado dos especialistas militares e o estado de espírito das pessoas entusiasmadas com a tarefa imediata de reprimir implacavelmente propósitos contra-revolucionários dos especialistas militares pode levar facilmente, e leva, a fricções e conflitos.
O mesmo acontece com as necessárias transferências de pessoal, e por vezes deslocações de um grande número de especialistas militares, que são provocadas por um ou outro caso de propósito contra-revolucionário e, com maior razão, de grandes conspirações. Estas fricções e conflitos, resolvemo-los e continuaremos a resolvê-los pela via do partido, exigindo mesmo de todas as organizações do partido e insistindo em que não se tolerem nem o mínimo prejuízo do trabalho prático, nem a menor demora na adopção das medidas necessárias, nem sombra de vacilação na aplicação dos princípios estabelecidos da nossa política militar. Se alguns órgãos do partido adoptam um tom errado em relação aos especialistas militares, como há pouco aconteceu em Petrogrado, ou se em alguns casos a crítica aos especialistas militares degenera no entrave direto para o trabalho sistemático e perseverante para sua utilização, o partido corrige imediatamente e corrigirá esses erros. O meio principal e fundamental para os corrigir consiste na intensificação do trabalho político no Exército e entre os mobilizados, no reforço do trabalho dos comissários no Exército, na melhoria da sua composição e na elevação do seu nível, na realização de facto por eles daquilo que o programa do partido exige e que com demasiada frequência se cumpre muito deficientemente, a saber, concentração de um controle em todos os aspectos sobre os quadros de comando do Exército, nas mãos da classe operária. A crítica aos especialistas militares feita de fora, as tentativas de corrigir as coisas com incursões, é uma coisa demasiado fácil e, por isso, condenada ao fracasso e nociva. Todos aqueles que têm consciência da sua responsabilidade política e levam a peito os defeitos do nosso exército, que entrem nas suas fileiras como soldados vermelhos ou comandantes, como funcionários políticos ou comissários, que cada um, qualquer membro do partido encontrará um lugar de acordo com as suas aptidões, trabalhe dentro da organização militar para melhorar. O poder soviético já há muito dedica maior atenção a que os operários, e depois os camponeses, e sobretudo os comunistas, tenham a possibilidade de estudar seriamente a arte militar. Isso faz-se numa série de estabelecimentos, instituições, cursos, etc., mas está ainda longe, muito longe, de ser suficiente. A iniciativa pessoal, a energia pessoal devem ainda fazer muito aqui. Os comunistas devem estudar aplicadamente o manejo da metralhadora, da artilharia, dos carros blindados, etc., pois aqui o nosso atraso é mais sensível, aqui a superioridade do inimigo, que conta com um grande número de oficiais, é mais considerável. Aqui um especialista militar desleal pode causar-nos grande dano, aqui o papel do comunista é extremamente grande. Combater a contra-revolução na retaguarda. Tal como em julho do ano passado, a contra-revolução levanta a cabeça na nossa retaguarda, entre nós. A contra-revolução foi derrotada, mas está ainda longe de ter sido aniquilada e, naturalmente, aproveita-se das vitórias de Denikin e do agravamento da crise do abastecimento. E atrás da contra-revolução direta e aberta, atrás dos 100 negros e dos democratas constitucionalistas, fortes pelos seus capitais, pelas suas ligações diretas com o imperialismo da Entente, por compreenderem a inevitabilidade da ditadura e pela capacidade de a realizar, à maneira de Kolchak, atrás deles arrastam-se, como sempre, os vacilantes, os sem caráter, os mencheviques e os socialistas revolucionários de direita e os socialistas revolucionários de esquerda, que encobrem os seus actos com palavras. Nenhumas ilusões a este respeito. Conhecemos o caldo de cultura que engendra os empreendimentos contra-revolucionários, as intentonas, as conspirações, etc. Conhecemo-lo muito bem. É o meio da burguesia, da intelectualidade burguesa, dos kulaks no campo, e em toda a parte dos elementos, sem partido, e ainda dos socialistas revolucionários e mencheviques. É necessário triplicar e decuplicar o controlo sobre esse meio. É preciso decuplicar a vigilância, porque os propósitos contra-revolucionários por esse lado são absolutamente inevitáveis, precisamente no momento presente e no futuro imediato. Neste terreno são naturais também repetidas tentativas de dinamitar pontes, de organizar greves, golpes de espionagem de toda espécie, etc. Todas as medidas de precaução, as mais fortes, sistemáticas, repetidas, maciças e inesperadas, são necessárias em todos os centros, sem exceção, onde o caldo de cultura dos contra-revolucionários tenha qualquer possibilidade de se abrigar. No que respeita aos mencheviques e aos socialistas revolucionários de direita e de esquerda, é preciso ter em conta a experiência mais recente.
Na sua periferia, entre o público que tende para eles, existe sem dúvida uma deslocação do lado de Kolchak e Denikin e para o lado da aproximação do poder soviético. Temos tido em conta esta deslocação, e sempre que ela se manifesta de uma maneira minimamente real, demos um certo passo ao seu encontro. Não modificaremos em caso algum esta nossa política, e o número de trânsfugas que passam do lado dos mencheviques e socialistas revolucionários que tendem para Kolchak e Denikin, para o lado dos mencheviques e socialistas revolucionários que tendem para o poder soviético, falando em geral, crescerá sem dúvida. Mas no momento actual a democracia pequeno-burguesa encabeçada pelos socialistas revolucionários e mencheviques, como sempre sem caráter e vacilante, vai para onde sopra o vento e vacila para o lado do vencedor, para Denikin. Isto é particularmente verdade no que respeita aos chefes políticos dos socialistas revolucionários de esquerda, dos mencheviques, como Martov C., dos socialistas revolucionários de direita, como Chernov C., e em geral dos seus grupos literários, cujos membros se sentem, além disso, profundamente ofendidos pela sua completa falência política e por isso têm uma inextirpável tendência para as aventuras contra o poder soviético. Não devemos deixar-nos enganar pelas palavras e pela ideologia dos seus chefes, pela sua honradez pessoal ou a sua hipocrisia. Isto é importante para a biografia de cada um deles. Isto não é importante do ponto de vista da política, isto é, das relações entre as classes, das relações entre milhões de pessoas. Martov C., em nome do CC, condenam solenemente os seus ativistas e ameaçam eternamente, expulsá-los do partido. Mas isto de modo nenhum elimina o facto de que os ativistas são os mais fortes entre os mencheviques, se escondem atrás deles e realizam o seu trabalho em favor de Kolchak e Denikin. Volsky se condenam a Avksentiev, Chernov C., mas isso não impede de modo nenhum estes últimos de serem mais fortes que Volsky, nem impede Chernov de dizer, se não for por nós, e se não for agora, por quem e quando serão derrubados os bolcheviques? Os socialistas revolucionários de esquerda podem trabalhar independentemente, fora de qualquer acordo com a reação, com Chernov, mas de facto são igualmente aliados de Denikin e peões do seu jogo, do mesmo modo que o defunto socialista revolucionário de esquerda Muravyov, ex-comandante-chefe, que por motivos ideológicos abriu a frente aos checoslovacos e a Kolchak. Martov, Volsky se julgam-se acima das duas partes em luta, julgam-se capazes de criar uma terceira parte. Este desejo, ainda que fosse sincero, continua a ser a ilusão de um democrata pequeno-burguês, que mesmo agora, 70 anos depois de 1848, ainda não aprendeu o ABC, a saber, no meio capitalista só é possível a ditadura da burguesia ou a ditadura do proletariado e é impossível existir qualquer terceira solução. Os Martov C., pelos vistos, morrerão com essa ilusão. Isso é com eles. O nosso dever é recordar que na prática são inevitáveis as vacilações em tais pessoas, hoje para Denikin, amanhã para os bolcheviques. E hoje é necessário fazer a obra do dia de hoje. O nosso dever é colocar diretamente a questão, que é melhor? Apanhar e mandar para a prisão, e por vezes mesmo fuzilar, centenas de traidores de entre os democratas constitucionalistas, os sem partido, mencheviques, socialistas revolucionários, que actuam, uns com as armas, outros com conspirações, outros com agitação contra a mobilização, como os tipógrafos ou os ferroviários mencheviques, etc., contra o poder soviético, isto é, a favor de Denikin. Ou levar as coisas a tal ponto que se permita a Kolchak e Denikin matar, fuzilar, espancar até a morte dezenas de milhares de operários e camponeses? A escolha não é difícil. A questão coloca-se assim e só assim. Quem não tiver compreendido isto até agora, quem for capaz de choramingar a propósito da injustiça de semelhante decisão, é necessário deixar de contar com ele, é preciso entregá-lo ao ridículo e à vergonha pública. Mobilização geral da população para a guerra. A República Soviética é uma fortaleza sitiada pelo capital mundial. Só podemos conceder o direito de a utilizar como refúgio contra Kolchak, em geral, o direito de habitar nela, aqueles que participam ativamente na guerra e nos ajudam por todos os meios. Daqui decorre o nosso direito e o nosso dever de mobilizar toda a população para a guerra, uns para o trabalho militar no sentido direto, outros para toda espécie de atividades auxiliares da guerra. Para realizar inteiramente isto é necessária uma organização ideal.
E uma vez que a nossa organização estatal está muito longe de ser perfeita, o que nada tem de surpreendente, considerando que ela é jovem, nova, e as dificuldades extraordinárias do seu desenvolvimento, lançar-se na realização em vasta escala e imediatamente de qualquer coisa de completo ou mesmo de muito vasto neste terreno seria cair numa quimera extremamente perniciosa em matéria de organização. Mas é possível fazer muito de parcial para nos aproximarmos do ideal neste aspecto, e a iniciativa dos militantes do nosso partido, dos nossos funcionários soviéticos, neste aspecto está ainda muito longe de ser suficiente. Aqui basta colocar a questão e chamar para ela a atenção dos camaradas. E desnecessário dar indicações ou sugestões concretas. Apenas sublinhamos que os democratas pequeno-burgueses que estão mais próximos do poder soviético e que, como de costume, se chamam socialistas, por exemplo, alguns dos mencheviques de esquerda, etc., gostam particularmente de se indignar com um método bárbaro, segundo eles, de fazer reféns. Que se indignem, mas a guerra não se pode fazer sem isto, e com o agravamento do perigo é necessário, em todos os sentidos, alargar e multiplicar a utilização deste meio. Não é raro, por exemplo, que os tipógrafos mencheviques ou amarelos, que os ferroviários provenientes dos administrativos e especuladores clandestinos, que os kulaks, a parte possidente da população das cidades e do campo, e outros elementos do mesmo gênero, adoptem em relação à defesa contra Kolchak e Denikin uma atitude infinitamente criminosa e de infinita indiferença insolente, que chega a ser sabotagem. É preciso fazer listas de semelhantes grupos, ou obrigá-los eles próprios a constituir grupos solidariamente responsáveis, e não só pô-los a cavar trincheiras, tal como por vezes se faz, mas também encarregá-los de uma ajuda material múltipla e variada ao Exército Vermelho. Os campos dos soldados vermelhos serão melhor trabalhados, o fornecimento aos soldados vermelhos de víveres, de tabaco e outros artigos necessários estará melhor organizado, o perigo de morte de milhares e milhares de operários e camponeses, em consequência de uma conspiração, etc., diminuirá consideravelmente se adoptarmos este método de uma maneira mais ampla e mais criteriosa. Trabalho à maneira revolucionária. Resumindo o que foi dito atrás, chegamos a uma conclusão simples. Exige-se de todos os comunistas, de todos os operários e camponeses conscientes, de todo aquele que não queira admitir a vitória de Kolchak e Denikin, imediatamente durante os próximos meses, um ascenso extraordinário de energia, exige-se um trabalho à maneira revolucionária. Se tanto os ferroviários de Moscovo como os operários especializados e os serventes, famintos, cansados e exaustos puderam, em nome da vitória sobre Kolchak e até a vitória completa sobre ele, organizar os sábados comunistas, trabalhar gratuitamente várias horas por semana e desenvolver durante elas uma produtividade de trabalho jamais vista, muitas vezes superior à habitual, isto demonstra que se pode fazer ainda muito e muito. E devemos fazer este muito. Então venceremos. O CC do PSIR, bolchevique.